vereadores e dessa autarquia municipal de Bom Jesus da Lapa, o Gerson, que há alguns dias vem sendo aí questionado nas redes sociais, seu nome muito citado nas redes sociais aqui da nossa cidade, a respeito da falta de água em alguns bairros aqui do nosso município. Gerou uma grande polêmica, muitos comentários a respeito, e claro, a gente não poderia deixar de trazê-lo até aqui, como também é da vontade dele de vir até a rádio, que ele tem essa necessidade, tem a vontade e a preocupação de dar uma satisfação para a população de Bom Jesus da Lapa, ao contrário de ficar respondendo cada comentário em Facebook, em WhatsApp, que só daria mais corda para o que vem sendo falado. Então já está por aqui, Gerson, muito boa tarde, obrigado primeiramente por vir aqui no nosso Jornal da Hora, em primeira mão, com exclusividade aqui na Rádio Bom Jesus. Falta de água, um assunto que tomou conta de Bom Jesus da Lapa nos últimos 5, 6 dias aí. O que vem acontecendo, Gerson? E também desde já te pergunto, você que assumiu essa autarquia em 2017, o que já avançou desde quando você assumiu até aqui. Nós sabemos da situação da cidade, que foi um projeto feito há muitos anos, mas lá evoluiu bastante, a população já cresceu demais. Você pode falar com mais propriedade sobre isso, boa tarde. Fernando, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus. É um prazer retornar a essa rádio, que tem sido parceira da população do Bom Jesus da Lapa, tanto na sede como no interior do município, buscando informar, Fernando, de maneira clara e transparente a população acerca dos acontecimentos diários aí nas mais diferentes áreas, e sempre que necessário essa área tem vindo aqui à Rádio Bom Jesus dar satisfação à população do Bom Jesus da Lapa, haja visto ser uma autarquia municipal prestadora de um serviço, tendo aí diversos servidores atuando no benefício da população. Infelizmente, nós tivemos nesses últimos dias aí alguns problemas de ordem operacional, sendo que esses problemas se deram em virtude da ruptura de uma rede de abastecimento de água, ela que inclusive há uns 15 dias anterior ao dia 7 tinha passado por manutenção, mas acabou mais à frente rompendo um pouco. Isso se deu na madrugada do dia 7 e o pessoal prontamente foi mobilizado ainda pela madrugada para poder iniciar o trabalho. Fizemos os reparos devidos, colocamos o sistema para voltar a operar normalmente. Sim. E as residências, devido à forma como o sistema de Bom Jesus da Lapa ele foi planejado, acabaram durante esse período que tivemos que desligar o nosso sistema ficando sem abastecimento, porque nós não temos aqui em Bom Jesus da Lapa um reservatório para onde a água vai para depois ser distribuída. O que ocorre é, a nossa estação trata a água, armazena nos reservatórios que nós temos dentro da própria estação. Sim. E a partir dali você começa a bombear água para a cidade. Nós temos o nosso reservatório lá no bairro Amaralina, que é aquele reservatório bem grande, com 20 metros de altura, que ele atua como um reservatório de compensação. Quando as pessoas estão utilizando a água, conforme o volume de água que elas vão precisando, o reservatório ele varia. Se o povo usa menos água, ele começa a encher de baixo para cima, e tendo muito uso, ele começa a baixar também. E durante a noite, a tendência natural é esse reservatório ir enchendo para durante o dia ele baixar. Então o que sucede, Fernando? Por essa água ser bombeada diretamente na rede, a gente infelizmente acaba expondo um pouco mais as redes de abastecimento, que infelizmente nessa área, principalmente de centro, são redes mais frágeis, confeccionadas com material. Na época era bom, mas para hoje não é. Nós temos exatamente, já não tem a mesma qualidade, a mesma resistência. E a gente vem substituindo, inclusive nesses processos de parada, todas as vezes que tem algum tipo de problema nesses preços, a gente já está colocando do material mais adequado, do melhor material, na verdade, disponível hoje no mercado, procurando fazer as correções para não haver nesse mesmo local, se fôssemos colocar o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de problema. Seria enxugar gelo. Exatamente, nós ficaríamos aí enxugando o gelo. E o que sucede em relação a isso? Fizemos o reparo, voltamos a religar o sistema. Infelizmente já havia tido um desabastecimento, porque levou-se um tempo para ser feita a religação do sistema. E naturalmente as pessoas que moram nas partes mais baixas, elas continuam consumindo água. Vou dar um exemplo para tu. Lagoa do São Gotardo,
nós bem sabemos que no entorno da lagoa nós temos várias casas, né, naquelas partes mais altas. Então aquele pessoal já começa a ser prejudicado. O pessoal da parte mais baixa leva mais tempo para ter a falta de água, porque tem água na rede. Quando você volta a religar o sistema, naturalmente você começa a reabastecer as redes. Leva-se um tempo, inclusive, para fazer todo esse reabastecimento, principalmente se tratando de casas que estão com reservatório vazio, se tratando de áreas que infelizmente é um pouquinho mais elevada. Nós temos situações daquelas áreas mais distantes que têm sido as áreas que infelizmente têm sofrido um pouco mais. E nesse processo de retomada de abastecimento, por demorar um pouco mais de tempo, infelizmente acabam ocorrendo as reclamações. Agora perceba bem, nós tivemos a infelicidade, 3 anos já à frente da autarquia, vai completar agora no final do ano, e nunca tinha ocorrido isso, pelo menos na minha gestão. Você ser obrigado a desligar o sistema porque a rede rompeu, e aí com menos de 48 horas depois, não porque a rede voltou a romper, mas em virtude, infelizmente, de um curto-circuito que se deu na rede elétrica, que descia do transformador para o nosso padrão, o que já não tem mais nada a ver com o SAI. Aí, você entendeu? Aí a gente acionou a Coelba veio, nos prestou assistência, prontamente vieram atender, só que requer um tempo. Tiveram que providenciar o cabo adequado para poder fazermos a troca, inclusive nosso pessoal auxiliou, certo? Fizemos a substituição devida e voltamos a operar. Como infelizmente ainda não estava inteiramente estável o sistema, o pessoal com reservatório reabastecido, pois, como falei, demora-se um tempo para poder você fazer de novo o reabastecimento da cidade, acarretou. E aí a gente teve uma dimensão muito maior. E isso, infelizmente, demandou uma série de reclamações e as pessoas, alguns acabam, de certa forma, tentando se aproveitar do momento para querer macular a imagem da autarquia, que já há 53 anos vem servindo a população de Bom Jesus da Lapa. E a gente não tem sido omisso. Quando eu assumi, inclusive, a gestão no ano de 2017, a primeira coisa que eu fiz, Fernando, foi procurar planejar as ações para que o SAI pudesse atender de maneira satisfatória as demandas que nós temos. Sim. Eu não peguei no SAI sem problema, muito pelo contrário, mas eu vou ficar olhando no retrovisor e apontando o dedo para A, para B e C, dizendo, olha, fulano é o culpado, é o responsável. Não, eu tenho que, enquanto gestor, assumir meu papel, desenvolver os trabalhos necessários para a resolução do problema. Haja visto ter sido essa a missão que ali foi entregue. Você que já era no servidor do SAI, eu vi muitos comentários assim nas últimas semanas dizendo que esse é o pior período que atravessa a autarquia, que nunca teve um serviço de má qualidade prestado aqui na cidade, como está sendo agora. Você concorda com isso? Você que já vive lá há alguns anos? Um excesso. Para você ter uma ideia aqui, quando eu adentrei a autarquia no ano de 2002, infelizmente, na época da Romaria, nós tivemos um fato ocorrido aqui há praticamente 17, 18 anos atrás, onde os rombeiros tiveram que tomar água bruta, ou se não tomar, pelo menos usar água bruta. Aí vai falar assim, já sobre fruto de incompetência do SAI, não, foi que durante aquele período de Romaria surgiu um problema, e aí o pessoal, na hora, para não deixar o povo sem água, teve que servir de imediato ali a água bruta, for fazer algum tipo de limpeza, usar no banheiro, mas só numa área reservada, inclusive lá, naquele trecho próximo à Escola Bom Jesus dos Navegantes. Isso tem muitos anos. O que eu estou querendo dizer assim? Infelizmente, nós tivemos aí um problema momentâneo que as pessoas estão generalizando. Eu vou pontuar as ações. O que é que o SAI está fazendo para que o povo compreenda e entenda que nós não estamos andando para trás, não. Nós carecemos de fazer investimento, sim, e estamos fazendo os investimentos dentro da nossa condição, da nossa possibilidade. Para se ter uma ideia, Fernando, nós estamos fazendo agora a maior rede adutora em 53 anos de existência da autarquia, a maior rede adutora de água em Bom Jesus da Lapa está sendo feita agora. Eu fiz já 3 trechos, vou para o último trecho agora. Esse anel que eu venho sempre falando, me reportando, que sai lá da Lagoa Grande, onde não tinha uma rede sequer nessa dimensão. As redes eram inteiramente inferior. Por essa razão, até você tem uma dificuldade no redistribuir, no reabastecer a população, reabastecer as residências. Essa rede ela sai lá do centro da Lagoa Grande, está circulando a cidade praticamente inteira e vai ser entroncada, interligada à única rede que nós temos de material semelhante aqui na Almirante Peru. É a única rede que sai da nossa estação,
chega até a Santa Luzia, né, praticamente ali, a única rede, e encerra ali. Para você ter uma ideia, os investimentos que a gente fez nesses últimos 3 anos até aqui, só em adutora agora, nós colocamos o dobro do que tinha em relação à questão de diâmetro. Ou seja, as redes que nós temos implantadas no centro da cidade, indo até a Santa Luzia, e uma outra que sai aqui passando um pouco do hospital lá mais à frente, o que a gente fez agora com essa adutora com material ideal, adequado, numa dimensão maior, num diâmetro maior, é o dobro do que existia em 53 anos. Em 53 anos. Porque aí falta informação, você sabe como muitos os comentários maldosos aí nos últimos dias em relação à autarquia, quando dizem que a única coisa que fez na sua gestão é a reforma da sede do SAI. Falta informação, então. São atitudes, na verdade, para querer desmerecer uma obra que, de fato, vai mudar a cara da autarquia em matéria de atendimento. O prédio do SAI, com infiltração, infelizmente piso soltando, a estrutura, né, que infelizmente inadequada para uma autarquia que tem a história que possui, por falta, infelizmente, de zelo pelo patrimônio público. Eu não poderia jamais deixar de fazer investimento nas mais diferentes áreas. Partamos. Primeiro, onde é que nós precisamos priorizar investimento? No tratamento e na distribuição de água. Deixou de ser feito esses investimentos? Eu priorizei fazer investimento na reforma do escritório? Não, muito pelo contrário, Fernando. Na nossa estação de tratamento de água, fizemos melhorias várias. Por exemplo, nós fizemos melhorias no processo de floculação, melhorei os floculadores, porque nossos floculadores precisavam de uma melhora para melhor ter eficiência no tratamento da água, porque a gente estava tendo uma certa perda de capacidade de tratamento, simplesmente porque os nossos floculadores não estavam ajudando. Fizemos essas mudanças. Fizemos melhorias no que diz respeito à parte elétrica, implantando lá, inclusive, todo um banco capacitor, para que através desse a gente tivesse uma melhora, inclusive no fornecimento de energia para nossas bombas lá na estação. Sim. Fizemos também melhorias no que diz respeito à contenção da perda de água no tratamento. Foi investimento feito que a gente fez lá e estamos melhorando ainda mais. Eu reduzi em 50% a perda que nós estávamos tendo. E a tendência nossa é reduzir ainda mais, fazendo algumas correções. Também tomamos a iniciativa de fazer a implantação de um sistema de telemetria para que nós pudéssemos melhor acompanhar como é que está o abastecimento na cidade. Hoje eu olho no meu celular e tenho condição de dizer como é que está chegando a água em nosso reservatório, como é que está a evolução do abastecimento, se a situação está normalizada, está crítica, como está. Tem esse controle hoje. Tem esse controle, foi investimentos que foram feitos. Eu estou falando simplesmente voltado para a área da nossa estação. Relacionada à área de distribuição, essa obra é uma das que eu estou citando. Fizemos uma adutora para a Fazenda Campos que ainda não está devidamente atendendo o povo por um só motivo: eu não terminei de fazer a adutora principal. Falta 2 quilômetros de rede para a gente terminar de fazer essa adutora, suficiente para a gente fazer com que a água não passe apenas pelo centro para ir direcionada para os outros lugares. A partir dessa nós vamos ter a condição de bombear a água com maior pressão até, correndo muito menos risco de termos um problema de rompimento de rede, porque a rede é uma rede que realmente suporta uma maior pressão. E outra coisa, ela sai num diâmetro maior e chegará lá na ponta, lá na Lagoa Grande, no mesmo diâmetro. Sim. Ou seja, nós não estamos, infelizmente, o que ocorreu, fizeram as redes principais no centro, e a partir dela, redezinhas inferiores seguindo para Lagoa Grande, bairro São João, Fazenda Campos. Por mais que se tenha tomado iniciativa tentando fazer correções, e louva as iniciativas que foram tomadas no passado por alguns diretores, infelizmente nós não tivemos ainda o problema solucionado. Bom dizer, e aproveito a oportunidade para falar, aquilo que eu disse logo no início. Quando eu assumi no início de 2017, a primeira coisa que eu fiz foi: o que é que tem de projeto aqui? Sim. Não tem? Fiz os projetos. Todo um projeto de reformulação do sistema de abastecimento de água da cidade. O que é que nos falta para podermos captar recursos? Plano Municipal de Saneamento Básico, graças a Deus saiu, foi mais de R$500 mil, só entre projeto e o Plano Municipal de Saneamento Básico foi quase R$800 mil. O município ajudou, sim, e bem como o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco.
Sem documento, sem informação, sem planejamento, você não tem como desenvolver trabalho algum. E se a instituição, o SAAI, não possuir esses instrumentos para poder coordenar as ações e naturalmente, fazendo as obras, resolver os problemas, nós passamos, a partir do momento que nós fizemos esse planejamento, a implementar esse trabalho. Eu citei aqui apenas 2 adutoras. A adutora construída, inclusive fazendo um anel de distribuição dentro do bairro Xangri-Lá. Uma outra, inclusive, saindo dessa adutora principal que eu estou falando, entroncando nesse anel de abastecimento dentro do Xangri-Lá. Agora, para finalizar, porque muitas ações nesse sentido, eu implantei agora mais de 1 quilômetro de rede, tentando melhorar a distribuição de água dentro das salinas. Essa semana agora, nós já vamos iniciar uma obra lá de construção do reservatório elevado e eu vi você com a equipe visitando. Pois é, conseguimos o local, a área que precisávamos para fazer esses investimentos. Existem ações nas mais diferentes áreas. Aí, porque fizemos um prédio que não é feio, todo mundo que chega vê a diferença nesse sentido. Infelizmente veio o ciúme, eu não sei por que motivo. É porque está fazendo aqui o prédio. Quer dizer, o local de trabalho dos servidores deve ser o pior local para se trabalhar. Eu cheguei aqui e parabenizo a rádio pelas iniciativas que vem tomando. Vocês estão fazendo melhorias. Inclusive, a gente está aqui hoje no improvisado. A gente está lá, inclusive, tendo um certo transtorno nesse sentido, em razão de estar construindo com o povo trabalhando. Sim. Mas o que eu quero dizer, estamos avançando. Eu não posso chegar e priorizar apenas uma área, porque todas as áreas têm carência, seja na parte de tratamento, seja na parte de distribuição, de reservação, seja na parte administrativa, no setor de manutenção. São áreas carentes de investimento e nós estamos colocando um pouco aqui, um pouco ali, e tudo isso com muito zelo, porque no final, Fernando, o SAAI não tem horrores de dinheiro para investir. E são várias áreas. E a área de saneamento é uma área, cara, nossa estação de tratamento, em virtude da localização que ela se encontra hoje, tem algumas limitações. Ela vai precisar ser ampliada. E nós estamos numa área que nos penaliza muito nesse sentido. Segundo, ela está na parte mais baixa da sede do município. Sim. Para se ter uma ideia, só da base dela aí, do solo dela, comparado ao solo do reservatório nosso lá na Maralina, são 12 metros de coluna d'água que a gente perde. Imagina aí 12 metros de altura, a estação aqui bombeando água ladeira acima. Isso gera uma dificuldade, aí a pressão é grande aqui no centro, ao invés de nós termos a gravidade ao nosso favor, passa a ser contra, às vezes se rompe. Na época que foi construída a estação, a cidade era ali. Quem construiu, não construiu de certo modo, não fez mal, era o que tinha. Qual é o planejamento nosso? Está dentro do projeto, pronto, 24 milhões de reais para ser feita a nova estação, com a nova adutora, a nova captação. Lá na estação é 24 milhões de reais. Hoje o SAAI tem 24 milhões de reais em caixa, nós não temos esse recurso. A partir da elaboração do plano, a partir do momento que você tem documentos que você possa apresentar aos entes federativos, possa apresentar ao governo do estado, ao governo federal, você tem como dizer, essas são as nossas carências, as nossas necessidades maiores, mas nós não cruzamos os braços e ficamos aqui, olha, se o governo federal não colocar, nós não vamos fazer nada. Nós estamos tomando as iniciativas e fazendo os